Olá pessoal, tudo bem? Eu queria falar com vocês a respeito dos tipos de fios que a gente tem disponíveis. Na verdade, eu não vou conseguir citar todos os tipos, eu vou falar dos principais. E aí, quando vocês tiverem interesse de fazer e forem fazer, vocês conversem com o colega, né, que for fazer o procedimento em vocês para verificar qual é o mais indicado para vocês e quais são os tipos de fio que ele sabe fazer, porque nem todo mundo faz todos os tipos, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem é fios definitivos e fios absorvíveis, tá? Então, existe a possibilidade de fazer fios que não vão absorver, que não vão sair dali. Particularmente, eu não gosto, tá? Eu só faço no rosto, especificamente no rosto, eu só faço coisas, produtos ou coisas absorvíveis por motivos que não tem a ver com a parte financeira, tá? Porque ficaria muito mais barato fazer um preenchimento definitivo, por exemplo, em algum lugar. Ficaria muito mais barato fazer um fio definitivo que não precisasse fazer todo ano. Mas quando a gente fala de rosto, tem várias coisas que podem acontecer. Uma delas é o paciente ter um emagrecimento mais importante, por exemplo, e esses fios ficarem pinçando a pele. Se um fio absorvível fica pinçando a pele, a gente sabe que tem um tempo para isso acontecer, né? Pode ficar uma retraçãozinha, alguma coisa assim. A gente sabe que tem um tempo que ele vai acomodar de qualquer jeito e que em algum momento ele vai ser absorvido. No fio definitivo isso já não acontece, por exemplo. Então eu não gosto de fazer, mas essa é a minha opinião, tá? Tem gente que faz com muito sucesso há muito tempo e tudo certo. Então, tecnicamente, isso também depende muito da mão de quem tá acostumado. Mas eu imagino que em mim, se eu tivesse que fazer alguma coisa definitiva no rosto, eu não faria, tá? Mas pela essa questão de, putz, não gostei, agora o que eu faço, sabe? Achei que não ficou legal, ou teve alguma complicação, e aí na maioria das vezes o jeito de resolver é cirúrgico, tá? Então, o que eu sugiro? Que se tem alguma dúvida, se não tem um profissional bem experiente nessa questão de coisas definitivas, não faça, tá? Com relação, então, aos tipos de fio, a gente tem os definitivos, né, que são geralmente de polipropileno, e a gente tem os absorvíveis. Os absorvíveis, a gente tem uma gama maior de opções de medicamento, de tipos de material, tá? O mais conhecido que se fala muito é o fio de PDO. O PDO é um material que ele é extremamente seguro, tá? Ele é utilizado para fazer cirurgia cardíaca, para vocês terem ideia. É um fio que a gente começou a utilizar há muito tempo já na medicina para fazer sutura, tá? Por ser absorvível, é melhor fazer uma sutura interna, geralmente, que a gente precise, que tenha um tempo de duração, que o tecido vai cicatrizar e depois o fio pode sumir e que a gente não vai ter como tirar esses pontos, né? Então é melhor a gente fazer com fio absorvível na grande maioria das vezes, dependendo do caso. Uma delas é a sutura cardíaca, a gente utiliza esse tipo de fio em sutura cardíaca. Foi observado em biópsias depois, com o tempo, que em volta desse fio existia uma formação, uma capa de colágeno. E aí ele foi pensado para estética, assim como muitas coisas começaram na estética depois de terem sido utilizadas para doença, né, para algum tipo de doença, e perceberam uma melhor estética em algum aspecto. Por exemplo, o Botox, a toxina botulínica, começou a ser usada para blefaroespasmo, quem tem aquelas, fica piscando o olho o tempo todo, e observaram uma melhora nas rugas, né, na lateral dos olhos. E aí ele começou a ser utilizado também para o tratamento dessas rugas, tá? Então aconteceu a mesma coisa com o fio de PDO. Então o fio de PDO a gente tem de todos os tipos possíveis, tá? Ele pode ser liso, retinho. Ele vai servir só para estimular colágeno, não vai fazer volume, não vai fazer uma modificação na estrutura do lugar que ele está sendo utilizado. Os fios podem ser usados no rosto, no pescoço, no colo, no corpo inteiro, na bananinha lá embaixo do bumbum para dar uma levantada, no glúteo, pode ser usado para umbigo triste na barriga, então ele pode ser usado em todo o corpo, tá? O grande desafio no Brasil com relação aos fios é o valor. Então, se a gente for fazer numa coxa, por exemplo, para estimular colágeno, dá para fazer? Dá, mas a gente precisa colocar, sei lá, 200 fios em cada perna. E aí esse valor fica absurdamente maior do que usar um bioestimulador injetável. Então, acaba que a gente prefere os bioestimuladores injetáveis para corpo, quando a gente fala de corpo, mais por causa do custo do que porque o fio não serve para fazer isso, tá? Então ele serve, mas o custo fica muito alto. Então acaba que onde a gente mais utiliza fio hoje no Brasil, pescoço e rosto, tá? Principalmente no rosto. Então o fio de PDO ele pode ser liso, que ele só vai estimular, como eu falei. Ele pode ter pequenas garrinhas, tá?
pode ser um fio que a gente chama espiculado, tem vários tamanhos, aí o tamanho depende do lugar que a gente vai tratar, né? Se for um lugar pequeno, tem que ser um tamanho menor, se for um lugar maior, um tamanho maior. E ele vai, esse fio que tem espículas, que tem como se fossem espinhos, ele só vai fazer um aumento da área de contato. Imagina que o fio liso tá aqui, o fio que tem um monte de espinhozinhos, ele vai ter um contato maior com a pele que tá em volta e, consequentemente, um estímulo maior de colágeno. O fio espiculado não faz tração, tá? Isso é um engano comum. Eu vejo gente fazendo tração com fio espiculado, isso não existe, ele não faz tração. A espícula dele não consegue sustentar tecido. Ela é um espinhozinho, uma coisinha muito curta, muito pequena, e o foco dele não é para isso. O foco do fio espiculado é aumentar a superfície de contato. Então, ele também vai estimular colágeno sem fazer modificação da estrutura nem da pele, tá? O fio de tração, sim, aí é diferente, tá? Então, a gente tem essa possibilidade do fio ser liso, do fio ser espiculado. A gente também tem a possibilidade do fio ser liso com vários fios dentro da mesma cânula, que aí ele já seria um volumizador leve, ele não vai fazer o mesmo volume de um preenchimento, mas ele vai conseguir fazer um certo volume. E esse tipo de fio que a gente tem duas opções hoje no Brasil, o Tuff, que ele tem 14 fios, e o Filler, que tem 10 fios dentro da mesma cânula. E esses fios, eles vão fazer um leve preenchimento e são muito bem-vindos, muito bem utilizados para aquelas rugas de glabela. Inclusive tem vídeo meu no Insta e aqui colocando para ruga de glabela, para fazer uma rugazinha no sulco, né? Eles são muito bem-vindos para isso. Tem uma outra possibilidade também, que são fios que são como se fossem canudinhos. Ele é oco no centro, onde ele também vai fazer um estímulo de colágeno dentro dele, e ele é como se fosse um caninho, assim, tá? Esses também serviriam para fazer uma leve volumização em regiões em que a gente precisa fazer volume, como essa região aqui, e que também pode ser utilizado no zigomático ou até no contorno de face. E o paciente que tem uma face mais magra, que não tá afim de fazer fio de tração, que só quer fazer um estímulo, a gente pode utilizar esses fios aí, tá? A gente, depois disso, tem a possibilidade dos fios de PDO de tração. E aí, esses fios, eles vão realmente conseguir puxar o tecido, tá? Eles vão realmente conseguir sustentar o peso. E aí, é uma quantidade gigante de marcas, de tipo, de calibre de fio, da grossura do fio, do jeito que a espícula, esse espinho que tem ali, que vai fazer a tração e a sustentação do tecido, são feitas, né? Então, tudo isso varia e nos dá resultados diferentes. Então, o tipo de fio, a grossura do fio, o jeito da espícula tem que ser muito bem escolhido para a gente conseguir dar o resultado que aquele paciente precisa. Um paciente que tem o rosto mais cheinho, que nem o meu, assim, que tem um peso maior, tem mais gordura, não vai usar o mesmo fio do que um paciente que tem o rosto bem magrinho, mais encovado, que não tem muito onde esconder o fio. A gente não pode pôr um fio muito grosso, porque o fio vai ficar aparente. Então, a gente precisa, às vezes, também trabalhar essa pele antes de usar o fio. Precisa aumentar a espessura da pele para o fio conseguir ficar escondido, né? Então, os tipos de fio de tração são muitos, não tem como eu falar todos aqui para vocês, você só tem que saber que existe, né? E que o tipo de fio vai ser escolhido de acordo com a necessidade de cada um e com a experiência do médico que faz. Porque são tantas marcas, são tantos tipos de fio que não tem como a gente ser bom em todos eles, tá? A gente tem que pegar aqueles ali que a gente mais se adaptou. Vários não são bons, vários fazem uma tração que dura um mês e depois some, tá? Então, vários não valem a pena serem feitos. Dependendo do caso, às vezes o fio é bom, mas a escolha do paciente foi ruim. Tu coloca um fio que faz uma tração leve num paciente com rosto pesado, não vai funcionar. Então, também tem essa questão que aí vai do profissional, tá? Então, não tem como eu falar de todos para vocês, mas vocês têm que saber que existe o fio de PDO de tração e ele vai conseguir puxar esse tecido para cima. E aí tem muitas técnicas que a gente pode utilizar, mas uma coisa muito importante do fio, que é uma dificuldade no consultório, a gente, quando compra o fio, a gente paga por fio, tá? Então, quanto mais fios a gente coloca na face, maior o estímulo. Ou no pescoço, não importa. Quanto maior o número de fios, maior o estímulo. A gente consegue utilizar, eles utilizam na Coreia, pra vocês terem ideia que foi onde nasceu o fio de PDO, 180, 200 fios numa face de um paciente jovem.
A gente aqui, se a gente conseguir vender 20, 30 fios, 50 fios, a gente tem que ficar feliz, porque é uma dificuldade por causa do custo que é muito mais alto, tá? Mas o resultado do tratamento é diretamente proporcional ao número de fios que a gente está colocando. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma tração de uma face inteira pesada com 2 fios, colocando assim, quando o ideal era fazer 4 por lado, por exemplo, tá? Então, isso aí é importante vocês terem essa noção de que o resultado está atrelado ao número de fios e que não dá para esperar grandes resultados colocando 1, 2 fios perdidos, um aqui, outro ali. Então, tem que colocar uma quantidade maior. Se não for possível, por isso que na maioria das vezes nessa região, quando eu só quero estimular colágeno, eu não uso fio de PDO, eu uso um bioestimulador, um Radiesse, né, hidroxiapatita de cálcio, o ácido polilático, que é mais conhecido como Sculptra ou Renova, e a gente tem também outras alternativas como o Elancê, que eu acho excelentes também. A gente tem várias alternativas para a gente utilizar para estimular colágeno em áreas maiores e que vai ficar muito mais barato que o fio, tá? Então isso tem que ser discutido com o seu médico. As outras opções que a gente tem de tipos de fio para fazer tração são os fios de ácido polilático, que é o mesmo material do Sculptra, né? E a gente vai também fazer estímulo de colágeno, isso é uma coisa importante. Todos esses fios absorvíveis, eles são feitos de materiais de bioestimuladores de colágeno. Então, todos eles, além de fazer tração, vão fazer também estímulo de colágeno, tá? Então, esse fio que é feito desse material parecido com o Sculptra, assim, né? Só que tá em forma de fio, a gente tem... eu não posso ficar falando muito nome aqui, eu não ganho nada com isso também, mas eu não quero ficar fazendo muita propaganda, assim. Eu quero que vocês saibam do fio, né? Mas não do nome necessariamente. Mas o fio mais conhecido é o fio Silhouette, tá? Que é um fio feito de ácido polilático e ele tem cones. Então, esse fio, ele é muito bom para aquela pele que tá precisando de estímulo de colágeno e também de uma leve tração. Leve. Ele não é um fio excelente para trações de faces mais pesadas, tá? Porque ele não aguenta muito esse peso. Uma coisa bem importante da questão do PDO, porque que eu não gosto de fazer tração com PDO, porque o PDO absorve mais rápido do que os outros, que eu vou falar para vocês. Então, eu prefiro, quando eu vou fazer tração, eu ainda prefiro utilizar os fios de ácido polilático ou os fios de policaprolactona misturado com polilático misturado com PDO, tá? Que o que eu mais uso é o fio bloco Double Needle. Então, são os fios que eu mais gosto de fazer tração em faces pesadas. PDO eu deixo para faces muito leves, aquele paciente que precisa mais de estímulo do que tração, na verdade, tá? E aí, vai da opinião de cada um. Tem gente que gosta, que fala que não, faz tração sim, dura 1 ano, não sei o quê. 1 ano dura, na minha opinião, o estímulo de colágeno que ele faz. Mas a tração de ficar exatamente igual do jeito que saiu no consultório não dura 1 ano, não, tá? Isso sempre vai ceder um pouco com todos os fios, mas com PDO, na minha opinião, cede mais rápido e mais do que os outros, tá? Então, esse fio o Silhouette, que ele é feito de ácido polilático, ele vai ter cones e ele vai ter uma coisa muito importante quando a gente fala de tração, que é a ancoragem do fio, tá? Então, ele vai ter uma parte aqui do fio que geralmente fica nessa região, depende, a gente pode usar na sobrancelha, pode usar para fazer melhora de contorno, pode usar no pescoço, tá? Mas no meio do fio ele vai ter uma areazinha que vai ser a área em que tudo vai jogar para lá, tá? Então ele vai ancorar nessa região, ou seja, ele vai ficar mais preso aqui, geralmente, e vai tracionar o resto do rosto, ou do pescoço para trás, ou o rosto para cima, ou a sobrancelha para cima, quando for a intenção de levantar, tá? Esses fios, eles têm uma durabilidade maior, eles cedem menos por causa dessa questão da ancoragem, existe um ponto parado que dali não vai se mexer, né? E eles têm um estímulo de colágeno excelente também. Na minha opinião, eles são ideais para tração mais leve e rostos mais magros, tá? E tem um fio que eu gosto demais, que é o fio de policaprolactona, que é o mesmo material do Elancê, misturado com PDO, misturado com ácido polilático, tá? Então, são três bioestimuladores no mesmo produto e a gente tem aí uma linha inteira, né? E a linha que eu utilizo é a linha Fio Block, que é uma linha italiana. Então, a gente tem também opções desse fio ser solto, ser desse material e ser solto com garras, não gosto, já utilizei e não gosto. Acho que a tração que ele oferece é leve e a quantidade de complicações é um pouco maior, porque como ele não está ancorado, ele não está preso em lugar nenhum, ele tem a possibilidade de descer por gravidade, ficar cutucando a pele aqui e ficar aparente quando o paciente sorri, tá? Particularmente já fiz, parei de usar porque tive 3 pacientes que aconteceram isso
e parei de usar porque acho que não vale a pena. Quando uma coisa começa a te dar um problema aqui perdido, outro ali, eu acho que não vale a pena, tá? O fio bloco da Bonido é meu preferido. Ele é um fio que ele tem esse ponto de ancoragem, a gente usa ele em V, tá? Ele tem garrinhas também. Então ele sempre vai ficar preso aqui, porque por mais que tu mexa o rosto e coisa, ele nunca vai descer, porque ele tá sustentado pela tua própria face. Tem a possibilidade também de fazer fios que ancoram, que grudam aqui nessa região temporal, tá? E aí fazem uma tração maior. Então, tudo isso tem que ser avaliado de caso para caso, ver se o paciente está realmente precisando daquilo, ver se ele tem indicação de fazer aquilo, se ele vai se beneficiar, se o risco de problema é maior que o benefício, se o tipo de fio é adequado para cada paciente, tá? Então, a gente dá para ficar 1 hora aqui falando e não vai acabar o assunto. Então, não quero fazer um vídeo que fique muito extenso, mas eu quero que vocês saibam que existem fios que fazem só estímulo, fios que fazem um leve volume, uma leve volumização e estímulo, todos eles estimulam, tá? E fios que fazem tração e estímulo. Dá para colocar fio de todo jeito possível na face. A gente pode tracionar a parte de baixo, pode tracionar aqui para cima, pode tracionar o supercílio, pode fazer aqui nessa região para puxar o rosto inteiro para cima, pode fazer no pescoço. Então, depende da indicação de cada um e do quanto o paciente tem disponível para gastar com esse tratamento. Tá? Uma outra coisa importante com relação aos fios é que o fio, na minha opinião, ele é a cereja do bolo. Ele não é o tratamento de escolha inicial sempre para todo mundo, tá? Se o paciente tem um rosto, por exemplo, que está desestruturado, que teve absorção de osso já, que isso aqui tá tudo pendurado, que tá penduradinho aqui, o fio com certeza vai ser necessário. Mas primeiro a gente vai ter que estruturar esse rosto, fazer volume, puxar ele para trás com medicações que vão estruturar a face, para depois o fio ir lá e só dar uma puxadinha no que sobrou, tá? Se a gente deixar para o fio fazer sozinho todo esse trabalho, primeiro que não vai ficar bonito, segundo que não vai ser um resultado adequado, tá? Não vai ter o resultado que o fio poderia entregar se ele tivesse associado a outras medicações. Então, confiem na pessoa que estiver fazendo o seu tratamento, tenham paciência, não dá para fazer tudo de uma vez, e os resultados do fio, geralmente a gente vai ter o resultado final com 4 a 6 meses, que é quando a gente tem a união da tração, no caso, né, no fio de tração, com o estímulo de colágeno, ou quando a gente faz só para estimular, é o resultado final do estímulo, porque dura em torno de 120 dias esse estímulo, tá bom? Um beijo.